Então vamos. Olá, eu sou o Cauã, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje é 26 de fevereiro, né? Isso aí mesmo. Mais uma semana aí de aula. Essa semana, final de semana foi muito bom, teve bastante jogos. Catarinense, internacional, clássicos. é, Infelizmente algumas brigas no futebol internacional, mas é isso aí, vamos começar o programa. O primeiro assunto de hoje é o Joinville e Brusque, onde o Joinville venceu por 2-1 o Brusque. Joinville, que vem evoluindo bastante, vai brigar ainda pelo título do segundo turno para tentar conquistar o Catarinense mesmo, porque o Catarinense é dividido em dois turnos. Se eu não me engano, é o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno. Então o Figueirense já foi o campeão do primeiro turno, agora continua sendo Figueirense e Chapecoense na final e provavelmente vai ser esses dois. São os dois melhores times de Santa Catarina e já estão bastante ponto também à frente. Tem bastante rodadas sim, mas provavelmente vai ser os dois mesmo nas finais. Agora o Avaí, que também está brigando lá em cima, mas como eu falei, é uma distância boa do Figueirense e da Chapecoense. E esses times aí estão indo mais na fé mesmo, porque vai ser muito difícil eles diminuir essa vantagem do Figueirense e da Chape. O Avaí venceu por 3-2 o Inter de Lages. Inter de Lages, que tem muita gente falando que eu que ziquei o Inter de Lages, porque nos primeiros programas eu falei que o Inter de Lages estava bem, ia brigar lá em cima, e depois só perdeu e hoje é o último colocado e vai brigar até o final na última rodada para não cair. O Inter de Lages que começou muito bem e foi caindo, depois não conseguiu retomar o futebol e hoje sofre as consequências. Agora o pior é que para nós de Criciúma, o Criciúma perdeu por 1-0 um gol do lateral esquerdo João Paulo do Figueirense. Aí vem gente falar, mas o João Paulo atrás esquerdo não é do Avaí? O Avaí também tem um lateral esquerdo chamado João Paulo, que fez o gol da vitória do Avaí aqui em Criciúma. E o jogador do Figueirense, lateral esquerdo, João Paulo, ele também é lateral esquerdo. Então o Criciúma tomou 2 gols e os dois laterais esquerdos e os dois são chamados João Paulo. Só que esse João Paulo do Figueirense, desde o meio do ano passado ele vem atuando como meio campo. Então não pode se dizer muito bem que ele é um lateral esquerdo. Mas o Criciúma com essa derrota se complicou, ele está 1 ponto para sair. Mas com essa vitória ele já estaria lá para sexto ou sétimo. Mas agora complicou bastante para o Criciúma, vai ter que retomar o futebol urgente. E essa partida também marcou a estreia do Argel, que já foi expulso na primeira partida. O que ele pediu, a torcida cumpriu, que era lotar o estádio, e o estádio lotou. O Argel que vem para retomar o futebol do Criciúma, já que está apagado, muitos times aí de fora não respeitam mais a camisa do Criciúma. O Criciúma que no futebol nacional mesmo tá bem fraco, tem que melhorar bastante para conseguir disputar novamente Copa do Brasil, Brasileiro e voltar à Série A. Agora no futebol nacional, o Gabigol que voltou desossando o futebol brasileiro. Já são 4 partidas e 4 gols. E ele que fez um dos gols da vitória do Santos sobre a Ferroviária. Santo André, desculpe. O Santos que só foi o Gabigol voltar, retomou seu futebol, vem jogando muito bem. O Gabigol já tem 4 jogos, 4 gols. Ele não tinha feito 4 gols nos seus 21 jogos na Europa. E agora que ele voltou para o Brasil, vem jogando muito bem. Ele também é um dos principais jogadores do Santos atualmente. Ele que trouxe o Santos para brigar pelo Paulistão de novo. Antes dele chegar, o time não estava muito bem no Paulista, mas agora o time vem voando, vem mostrando que é o verdadeiro Santos. Já agora o São Paulo, que agora sim é o time que empatou com a Ferroviária, não é um time que vem muito bem. O Dorival tá na corda bamba e provavelmente, se não ganhar o próximo jogo, já vai cair. Ele já ficou perto de ser demitido nessa rodada, mas o empresário e o time tiveram uma reunião e decidiram manter ele mais um tempo. O São Paulo que empatou por 0-0 com a Ferroviária. 0-0 é um placar horroroso para um time do tamanho do São Paulo, principalmente com a Ferroviária. Ferroviária que não tem um time de muito nome
e o São Paulo, que é um dos times mais bem organizados no Brasil. Serviu de exemplo lá para 2006, 2008 para os times brasileiros. Era o maior exemplo no Brasil, com certeza, para os outros times. Muitos times se espelharam neles. E hoje o São Paulo vem passando vergonha, cada vez dando mais vexame no Paulista. Os torcedores são paulinos já pediram a demissão do Dorival Júnior, e se não vir a próxima vitória no próximo jogo, com certeza o Dorival cai e a torcida vai fazer manifestação, sim. Agora o Flamengo. Não, o Corinthians. O Flamengo depois no Rio. O Corinthians. Abraço pro Moisés. Moisés foi bicampeão, né, amor? Ganhou no final de semana e depois já foi campeão no outro. Tá voando. É o melhor jogador amador aí da região, com certeza. Mais alguém, Harry? Então tá, então vamos lá. O Corinthians tem um aproveitamento espetacular com o Carille, são 76%. Isso nos clássicos, 76,9% de aproveitamento positivo em clássicos. O time que tem, vamos ver aqui, ele venceu 9, empatou 3 e perdeu um clássico. Desde isso, quando o Carille chegou. E o único clássico que ele perdeu pro Santos no começo do retorno do Campeonato Brasileiro passado, onde perdeu por 2-0. Ali que o time começou a cair também, quando perdeu pro Vitória, Atlético Goianiense. Foi naquele momento ali que o time começou a cair. Abraço para Liliane Souza também. Obrigado, vocês estão acompanhando aí o programa. Pode ter total liberdade para comentar aí nos comentários. Eu e o Ralha vamos estar conversando com vocês também. Então, se tiver alguma opinião, pode comentar aí, tá? Sem problemas. Agora vamos voltar pro Corinthians, que, como eu estava falando, tem um aproveitamento incrível. E essa vitória também serviu para bater um recorde do Corinthians. Não um recorde, é um marco histórico. Fazia mais de 33 anos que o Corinthians não vencia 4 derbys seguidos. Isso quer dizer que nos últimos 4 jogos que jogou contra o Palmeiras, ele venceu. Isso daí eu mesmo nunca tinha visto, porque eu não tenho essa idade toda ainda. E com certeza é sempre bom os times ganhar clássicos. Pelo lado do Palmeiras, foi ruim sim, porque daí começa a ser mais zoado pelos corintianos, porque o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil disparado. O do Corinthians está bem enfraquecido também, nem comparado com o do Palmeiras, do Flamengo, o Grêmio também, o Atlético Mineiro, são um time muito melhores que o do Corinthians. Mas o Corinthians tem o melhor treinador do Brasil para mim, que é o Carille, o time que ele sim está fazendo o time jogar, ele tem uma inteligência incrível, ele que ficou 8 anos com o Tite também. Ele vem fazendo praticamente o que o Tite fazia no começo. Retranca, contra-ataque e marcar o gol. O time tem um índice de finalização muito bom. A cada 5 finalizações o time marca um gol, que isso é muito bom. Se o time dá 10 finalizações, são 2 gols. E o Corinthians tem uma média de 16 finalizações por partida. Isso é muito bom. Se continuar assim, vai ser um dos grandes concorrentes ao título brasileiro. Hoje, o Corinthians não é um dos candidatos, com certeza, por causa de seu elenco. Os candidatos hoje são os times que eu falei, tipo Palmeiras e Flamengo. E o Corinthians vai entrar como ano passado, vai tentar para o que vinha lucro praticamente. Acima da tabela vai ser muito bom pro Corinthians já pro elenco também. Alguém? Abraço, Cauã. O Cauã que estudou bastante tempo comigo aí na Vicente, né, Cauã? Mas agora mudamos de escola, ficamos bastante tempo aí separados. Mas é isso aí. Obrigado por estar assistindo aí. Obrigado. Desejar sucesso aí. Espero que tenhamos mesmo. Então, o Corinthians ali que tem um aproveitamento muito bom. E nesse final de semana que ganhou por 2-0 do Palmeiras. Com o gol de Rodriguinho, que foi uma pintura, um gol muito bonito. Deixou o Borja e o Tietchan no chão num corte. E depois bateu com a perna esquerda no cruzado do Jailson. O Jailson que, como estava sendo um ídolo no Palmeiras, acabou sendo o vilão da partida. Foi um pênalti muito contestado, alguns dizem que foi, outros dizem que não, por causa que o árbitro deu a vantagem, e como todos nós sabemos, quem acompanha futebol, pênalti não tem vantagem. Só que na entrevista ele disse que não tinha visto muito bem o lance, e depois que ele foi atender o René Júnior, ele viu que havia sido pênalti sim, com a solada do Jailson. Jailson que deu uma solada criminosa, aquilo ali é falta sim, pra mim ele acertou. E depois que o
O árbitro viu, o René Júnior, ele viu que era pênalti sim por causa da entrada criminal que foi no René Júnior. O René Júnior que ficou só com as marcas das travas do Jailson. Mas o Jailson é um bom goleiro com certeza, mas agora vai desfalcar o Palmeiras na próxima partida do Paulista. Mas ele nunca teve esse histórico de violência, então eu acho que não foi por querer aquela entrada do Jailson no René Júnior. Naquele pênalti, nesse pênalti bem contestável, o Jadson acabou perdendo. O Fernando Praz, que entrou no lugar do Lucas Lima para substituir o Jailson, eu acho que se a bola fosse no gol, o Fernando Praz ia pegar de qualquer jeito. O Fernando Praz foi muito bem na bola. O Jadson também bateu muito mal, pegou meio de rosca na bola, mas um tempo depois, uns 20, 10 minutos depois, o Corinthians teve outro pênalti. Mas daí o Cleison converteu, bateu o pênalti de confiança, bateu no meio. Esse segundo pênalti, sim, todos que viram o jogo falaram que era pênalti. O Dudu deu uma entrada meio infantil para um jogador da estatura do Dudu. Ele foi tentar pegar a bola, só que acabou dando meio com calcinho no Rodriguinho e fazendo pênalti. O Corinthians, que com essa vitória voltou ao segundo lugar no Paulista. Agora vai disputar assim, pau a pau lá em cima com o Palmeiras para ver quem fica em primeiro lugar. Continuando no Corinthians, o Rodriguinho e o Casim, para quem não sabe, estão suspensos da primeira partida da Libertadores, que acontece essa quarta-feira. O Corinthians contra o Milionários lá na Bolívia. O Palmeiras também vai jogar lá na Bolívia contra o Junior Barranquilla. Lá é uma altitude de 2.600 metros. O Vasco sofreu lá, tomou 4 gols de cabeça e passou por pouco. Mas voltando aqui no Corinthians, o Rodriguinho não vai jogar só a primeira partida, que ele pegou essa suspensão, mas era uma suspensão automática, como recebeu o cartão vermelho, e vai ter que pagar $1.000 a Conmebol. Já o Casim pegou uma suspensão pior. Para quem é corintiano, eu acho que foi uma suspensão muito boa. O Casim vai ficar fora por 5 jogos. E isso é muito bom para quem é corintiano. Já o Marcial, que saiu do Corinthians, hoje está na Ponte Preta, vai ter que pagar $14.000 a Conmebol. Alguém aí, olha? Então tá, vamos continuar aqui. Provavelmente substituto do Rodriguinho vai ser o Matheus Vital. Matheus Vital, que foi contratado essa temporada do Vasco. É um jogador de 19 anos e foi um dos destaques do Vasco no Campeonato Brasileiro passado. Agora vamos voltar aqui agora para o Rio, onde fomos todos surpreendidos no resultado do Fla-Flu, que foi uma besteira não ter feito no Rio. A partida aconteceu em Cuiabá. O Flamengo levou 4-0 do Fluminense. Eu mesmo nunca tinha visto um 4-0 do Fluminense no Flamengo. O Flamengo vinha tendo um aproveitamento muito alto em clássicos, principalmente contra o Fluminense, já que o Fluminense, agora que vai ser um dos candidatos a ser rebaixado no Brasileiro, porque vendeu todo mundo, o time rescindiu o contrato. Já falei isso em outros programas e vai brigar lá embaixo para não cair. Então, o Marcos Júnior, que fez uma comemoração, o Goku, para quem não sabe, é o Kamehameha, que aquilo ali sim que chamou a atenção de quem acompanha na internet. Ele mesmo admitiu que aquela comemoração foi por causa do filho dele. O Flamengo, muitos deram desculpa que é por causa que estava com o time reserva, mas o time reserva do Flamengo é muito melhor também que o do Fluminense titular. Agora sim, vamos para o futebol europeu. O Neymar, infelizmente, saiu machucado na vitória do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marseille. O time estava vencendo por 3-0 e numa disputa de bola ele torceu o tornozelo e agora fica a preocupação. Porque em 2014 ele já teve essa lesão no Barcelona e agora corre o risco de ficar fora do jogo das oitavas de finais contra o Real Madrid. Não tem nada confirmado ainda se ele vai ficar fora, mas tudo indica que ele não vai jogar a partida contra o Real Madrid. Mas a Copa do Mundo, é o que muitos estavam falando se ele iria. Ele vai sim, não é uma lesão tão grave. Agora só estão vendo se foi romper o ligamento, alguma coisa, porque não tem nada de fratura. Então todos nós esperamos que o Neymar se recupere o quanto antes, porque esse ano que todos falavam que ele ia ganhar a bola de ouro, o Paris Saint-Germain tinha grande chance de ser campeão da Champions. Esse ano também tem Copa do Mundo e o Neymar pode se destacar e ganhar a bola de ouro. O Neymar também não é tão novo,
já tem 26 anos, já não é mais uma promessa do futebol. Hoje já é um dos melhores do mundo disparado. Não tem um jogador mundial igual ele, com a capacidade de drible, finalização, passe que ele tem. Ele é um jogador completo praticamente. Só não defende porque ele também é atacante e não precisa defender. Só toda a bola que sobra nele, ele guardar já é meio caminho andado para ser melhor do mundo. Agora na Inglaterra, o Salah igualou a melhor temporada do Suárez no Liverpool, que foi 37 jogos, 31 gols. O Salah já está com isso, falta um pouco ainda para acabar a temporada. Agora está nas oitavas finais da Champions, 23ª rodada do campeonato inglês, então provavelmente o Salah vai passar. Ok? O Casinho não dá mesmo. O Cauã que é corintiano, né, Cauã? O Casinho traz uma tristeza para os corintianos imensa também. Nunca fez um gol, acho que o Corinthians fez uns 3 ou 4, mas não pode reclamar porque ele fez o gol que praticamente deu o título pro Corinthians no Campeonato Brasileiro passado. Agora voltando aqui, o Salah, que é um dos melhores jogadores do mundo no momento, eu mesmo já revelei isso. Se a bola de ouro fosse para quem estivesse jogando melhor mesmo, o Salah com certeza estaria disputando. Salah que está com 31 gols em 37 jogos e 12 assistências. Ele é o melhor jogador do Liverpool disparado nessa temporada, junto com Firmino e Mané, mas o Salah está bem acima de muitos craques aí na Europa. Ele vem fazendo uma temporada ainda melhor que a de Messi e de Cristiano Ronaldo, que sempre levam a chuteira de ouro do ano, e esse ano o Salah vai brigar com certeza para ganhar a chuteira de ouro. Agora ainda na Inglaterra, o Manchester City foi campeão da Copa Inglesa, venceu por 3-0 do Arsenal. 3-0, isso mesmo, foi um sacode. O Manchester City dominou a partida inteira e no final, aos 82 minutos de jogo, a torcida já começou a sair de campo, começaram a sair do estádio, não acreditavam mais na virada do time. Que pro Arsenal foi uma vergonha e bota o Wenger ainda mais próximo de sair. O Henry mesmo, que já admitiu que tem sonho de treinar o Arsenal, então provavelmente daqui uns anos ou daqui meses mesmo já podemos ter Henry no Arsenal. Então isso daí foi sobre o futebol nacional, o catarinense e também o internacional, e a seleção de hoje é a França. Vamos começar, né? Mas só lembrando que para saber um pouco da seleção também tem que saber um pouco da história e da economia do país. Vamos lá. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu não vou me estender muito aqui, porque daqui a pouco o pessoal quer ouvir sobre o futebol, né? Mas vamos falar rapidamente sobre a história da França. A ideia de uma civilização francesa remonta ao processo de fusão entre as culturas romana e gaulesa durante a Antiguidade. Nessa época, a incursão dos povos germânicos no Império Romano do Ocidente, ela foi responsável pela consolidação de uma série de práticas culturais e instituições políticas que definiram o nascimento de uma nova configuração na antiga região da Gália. Então, a civilização francesa, ela teve as suas origens, elas remontaram à cultura romana e à cultura gaulesa, que eram dois povos que existiram na antiguidade, na Idade Antiga, não pré-história, tá? Tem muita gente que confunde antiguidade com pré-história. Pré-história ainda é o tempo dos homens das cavernas. Na antiguidade a gente já tem civilizações mesmo. O homem civilizado, como é dito. Na Idade Média, contrariando o forte processo de descentralização política da época, o reino dos francos estabeleceu a mais influente monarquia de toda a Europa medieval. Nesse período, as dinastias e imperadores deste reino contribuíram para o estabelecimento do cristianismo pela Europa. Então a França, na Idade Média, foi um dos grandes difusores do cristianismo, né? Que é atualmente a religião que a gente pratica aqui no Brasil. A associação entre Estado e Igreja foi uma prática que caracterizou o reino medieval franco, como muitos outros, né? Onde a Igreja ela dominava juntamente com os reis, com os impérios, né? Na Idade Média isso era muito comum. A dissolução desta monarquia, que ocorreu nos séculos 9 e 10, fez com que o poder dos senhores feudais tivesse grande importância. Novamente, quando se fala em senhor feudal, isso remete aos nobres e ao clero. Então a gente tinha lá os reis, monarcas, líderes políticos, a gente também tinha lá o clero, a igreja que também dominava. Do ponto de vista histórico, o território francês foi um dos lugares onde as práticas feudais tiveram a maior presença em toda a Europa. Então, provavelmente o lugar que mais teve castelo durante a Idade Média. Porque o que caracteriza a Idade Medieval, os castelos, né? Feudalismo. O castelo, acho que é o ícone
O ícone representativo que mais se associa ao feudalismo é a Idade Média. Não por acaso o privilégio da classe nobiliárquica se estendeu durante muito tempo e ainda preservava alguns resquícios do século XIX, no século XIX. Na era moderna, a formação das monarquias nacionais empreende uma série de guerras onde a organização de um Estado forte e centralizado começa a tomar força. A Guerra dos 100 Anos e os vários conflitos religiosos apareceram na construção de um governo francês limitado pela força do poder real. Ao fim da chegada do século XVIII, a França viveria o auge e logo depois a crise do regime absolutista. Isso significa o quê? O que é um regime absolutista? Onde sempre tem um só governo o tempo todo. Então tu teve a crise, então tu não teve mais essa de ter só um só governando o tempo todo. Passou-se a meio que desestruturar essa forma de governo, essa forma de organização política. Estabelecendo a passagem da idade moderna à contemporânea, lembrando da idade que a gente vive hoje, os franceses viveram um processo revolucionário capaz de transformar a feição do meio mundo. A famosa Revolução Francesa, que é provavelmente o evento histórico mais importante da França e um dos mais importantes do mundo, instituiu ideais políticos que, apesar dos seus limites, abalaram a hegemonia monárquica europeia, ou seja, abalaram os reis, o governo dos reis. E, ao mesmo tempo, permitiu o desenvolvimento dos levantes que encerraram a ordem colonial em terras americanas. Lembrando que hoje em dia se fala muito em esquerda e direita no cenário político brasileiro. Essas ideias de esquerda e direita, esses termos, eles surgiram durante a Revolução Francesa. Foi lá onde a gente teve origem disso. Durante um bom tempo, a França se tornou um sinônimo de vanguarda e experimentalismo que transformou a sua capital, Paris, na histórica Cidade Luz. Torre Eiffel, eu acho que atualmente é o símbolo francês, a construção francesa mais famosa, né? Quando se fala em França, a primeira coisa que me vem à cabeça é a Torre Eiffel. Acho que é o que vem à cabeça de qualquer um. A influência da cultura francesa alcançou tal ponto que, na primeira década do século XX, a importância dos seus modismos e costumes teve amplo espaço nos grandes centros urbanos brasileiros. Inclusive, em parte, na cultura brasileira também. Aqui, alguns termos que a gente usa, eles são termos de origem francesa, fruto dessa relação que o Brasil teve com a França. Por exemplo, a palavra abajur é uma palavra de origem francesa. Na economia, eles produzem trigo, cereais, açúcar, batata, vinho, carne e peixe. Na indústria, eles produzem automóveis, máquinas, computadores, aviões, têxteis, no caso tecidos, né, e alimentos processados, os alimentos industrializados, né, aqueles que acabam com a saúde de qualquer um. E eles exportam muito máquinas, equipamentos de transporte, aviões, plásticos, produtos químicos, aço e produtos farmacêuticos. França também foi um caso que eu vi ela em 2 Copas do Mundo, o jogo dela. Eu vi na de 2002 e eu vi também o jogo em 2006. Eu vi uma onde que na época Portugal, quem treinava era o Filipão. Eu vi um jogo da França nessa época, mas eu não lembro em qual Copa foi. Então, esse daí, obrigado, Ralha. Vamos lá agora para a seleção da França. Eu acho que é o que muitos querem escutar, né, Ralha? Então, a França, que acho que muitos conhecem a seleção da França, é muito conhecida mundialmente. Até mesmo quem não acompanha futebol vai saber quem é a França. Então vamos lá, vamos começar falar mais da França. A França, que é também uma seleção que sempre entra como candidata a ser campeã da Copa do Mundo. A França sempre tem bons times e o que mais marcou, eu acho, uma das coisas que mais marcou a França foi a cabeçada do Zidane, né? O Zidane, que acho que era um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Você lembra, Ralha? Então tá. Até o Ralha viu. Foi em 2002, provavelmente, então, né? Foi. Não sei se foi 2002 ou 2006. Por aí, então. A França também é conhecida por causa daquele 3-0 no Brasil. A França que dominou aquela partida. Então, a França hoje tem grandes jogadores, Pogba, tem o Kurzawa lá atrás esquerdo, o Griezmann também. O Pogba, que por um tempo foi o jogador mais caro de todos os tempos. Naquela época, em 2015, foi pago 106 milhões o Manchester United para a Juventus. Então, mas o Pogba é um dos melhores volantes do mundo hoje, sim, atua como meio também, como meio central.
mas não cumpriu o que esperava dele pelo valor. O Pogba, por um bom tempo, foi uma promessa do futebol francês, mas hoje já é como o Neymar, já é realidade. Hoje ele joga como titular em qualquer time do mundo, até nos videogames mesmo. Ele é um dos melhores meio-campo do mundo, disparado, mais forte, rápido, tem uma boa estatura física. Não conhece o Pogba, né? Ah, ele é novo, né? Ah, então provavelmente não jogou mesmo. Então tá. Ah, daí, o Harley, que pra quem não conhece, é o nosso professor aqui, ó. Mesmo nos futebol, mas o resto perguntar, ele vai conhecer tudo, né, Harley? Então, vamos lá. O jogador que mais participou com a camisa da seleção francesa, que mais jogou com a camisa da seleção, é o Lilian Thuram, com 142 partidas. Não o Thuram, o turco lá, não, aquele lá, o Arda Turan, que muitos conhecem. Aquele lá é turco, tá? Pra quem não conhece, ele não é francês, não. Aí, pra quem querer pesquisar, vão ver que a seleção da França hoje tem poucos jogadores que são franceses mesmo. Muitos vieram para a França quando eram pequenos, com 7, 8 anos, mas muitos são da Gana, são franceses. Por isso a seleção da França hoje ainda tem bastante jogadores morenos. A seleção da França, que tem uma certa história de não aceitar muitos negros no time e nem jogadores, como é que eu posso dizer, naturalizados. É igual o Brasil. Hoje o Brasil, muita gente não aceita nem treinador de outro país e nem jogadores naturalizados. Porque tem que dar chance para os jogadores daquele país. Se a seleção não está bem, procura um jovem que é a promessa do futebol do país naquele momento. Eu acho que é meio injusto, sim, naturalizar jogadores de outro país. Então, agora o maior artilheiro, eu acho que é um dos maiores jogadores da história da França, que é o Henry. Ele tem 51 gols com a camisa da França. O Henry, eu acho que até o Riley conhece, né? Thierry Henry. Esse dele conhece também. Já falava muito dele, né? Já? Em 2002, 2006, eles falavam muito de Henry. Acho que é o nome que eu mais me lembro. Então tá, o Henrique jogou no Arsenal, jogou no Barcelona, mas ele fez história mesmo, eu acho que foi no Barcelona. Ele também jogou muito bem no Arsenal, mas no Barcelona eu acho que foi onde ele jogou muito bem. Lá ele se tornou ídolo e até hoje ele é um ídolo. No Arsenal, então, como eu tinha falado antes, provavelmente daqui a uns meses ele vai poder ser o treinador do Arsenal. Mas vai ser meio difícil porque o Wenger tem uma linda história lá no Arsenal, acho que ninguém vai poder tirar ele de lá. Só se o presidente for muito louco. Metade da torcida é a favor do Wenger e outra metade da torcida é contra o Wenger. Mas provavelmente ele vai ficar lá por mais alguns anos. A Copa do Mundo. A França só ganhou em 1998, naquele 3-0 contra o Brasil. Acho que também muitos se lembram. Se lembra, Ralha? Não, essa já é... 98, né? Só 2002 começou a ver, né? Então tá. Primeira vez que eu assisti futebol foi em 2002. Não tinha internet, né? Viu que tinha na TV. Ia ver o Galvão lá berrando. Então, a França, que tem somente uma Copa do Mundo. Eu acho que muitos achavam que tinha mais, mas tem poucas Copas do Mundo mesmo. Já a Copa das Confederações, a seleção tem duas, 2001 e 2003. E já Ouro Olímpico, a seleção também só tem uma, que foi em 1984. E a Eurocopa, a seleção tem 1984 também e 2000. Então, Ryan, consegue ver qual é a próxima seleção para nós? Acho que eu peguei. Eu também acho que é sempre bom, melhor contar a história do país, porque também dá a entender mais sobre o futebol. Como o Riley explicou um pouco da história, eu acho que se vocês entenderam bastante, dá de saber também porque a seleção hoje tem bastante jogadores naturalizados. Austrália é o país do canguru lá? É lá? A Austrália que é o país do canguru. Agora, se eu não estou enganado, eu acho que a França também ganhou a Copa de 2006, tá vendo? Vamos ver aqui. Copa do Mundo 2006. Acho que foi a Alemanha, eu acho. Consegue ver aí pra nós, Rádio? Mas eu acho que foi a Alemanha, não a Espanha. Se eu não me engano, foi na Alemanha e a França foi campeã, ou foi a Alemanha que foi campeã. É algo do tipo assim.
Aqui? 2006. A Itália. Eu acho que eu tava bem enganado mesmo. Foi o quarto título da Itália. A Itália que é tetracampeã junto com a Alemanha. E o Brasil foi vice-campeã. Mas quase, tá? Esse daí eu tava meio enganado, desculpa aí por ter embaralhado também. Mas a França naquela ocasião foi vice-campeã. Então a próxima seleção agora é a Austrália. A Austrália, que é o país do canguru. Eu me lembro ainda que eu vi um filme do canguru lá, que é um canguru lutador, olha. Canguru Jack. Acho que todos já viram aquele filme. Então o programa disso daí foi hoje. Eu só vou pedir uma coisinha pra vocês. Se puderem compartilhar, o programa tá tendo uma audiência muito boa também. Se puderem entrar lá no canal lá no YouTube, que é TVR Sul. Tem muitos vídeos lá pra poder ver. Mais alguém? Abraço pro Fábio Colente. Foi aquele que teve aqui no programa aquele dia? Um cara que fala muito bem também, fez um programa muito bom com o Beto Madeira. Mais alguém? Tá. Então, esse daí, eu espero vocês quarta-feira, no próximo programa. Quarta-feira também vai ter mais assuntos. Quarta-feira que é dia de Libertadores. Então, vamos fazer o pós-jogo. É pós-jogo ou pré-jogo? É pós, né? Pré? É pré-jogo, então. Pré. Então, vamos fazer pré-jogos dos times brasileiros na Libertadores. Então, espero vocês quarta-feira. Obrigado.